Eu fui diagnosticada em 2016, quando eu tinha 25 anos. Na época eu estava numa frequência de trabalho um pouco pesada e acabei deixando os primeiros sintomas passarem despercebidos. Começou com uma dormência no braço direito, depois mais ou menos de alguns dias eu apresentei também dormência na perna direita e um choque na coluna que vinha do pescoço até as pernas quando eu baixava a cabeça. Inicialmente eu achei que fosse alguma coisa de coluna, por ser, uma dormência, alguma coisa assim, mas por volta ali mais ou menos dos 40 dias eu já não estava andando bem, a minha marcha já ficou bastante afetada. O diagnóstico começou com um processo de investigação em 2010, havia uma suspeita de que eu teria a doença. Comecei a ter alguns episódios de dormência nos membros inferiores, perda urinária, depois uma falta de coordenação nos membros superiores. Mas entre essa suspeita e a confirmação foram 3 anos. Então, de 2010 a 2013, não fechava esse diagnóstico. Suspeitava-se, mas não tinha ainda, vamos dizer, batido o martelo. E aí ele é confirmado por meio de uma ressonância magnética. Então, em 2013, aparecem as pequenas lesões ao longo do sistema nervoso central e aí o diagnóstico foi fechado quando eu iniciei o tratamento. Então são 9 anos aí de companheirismo. Herança genética é uma combinação de DNA que você expressa. Também ela tem outro ponto de ser estigmatizante, porque te leva à perda motora, dificuldade de andar, deambular, retinho, às vezes começa a andar mais alternado, dor no corpo, dor em articulação, mal-estar, fraqueza, pode ter febre, queda de cabelo. Depois de 60 exames, veio o diagnóstico efetivamente de EM, esclerose múltipla, e esse nomezinho me assustou bastante. Eu não fui pesquisar, eu não parei minha vida assim, o que vai ser? Nunca fui na internet. É uma doença que é relativamente rara, então não é uma coisa que a gente ouve falar. Até a minha suspeita, eu nem sabia do que se tratava. Também muito característica, no primeiro momento você fica até na dúvida. Ela abre como um quadro neurológico e uma perda de força, você precisa olhar se é algo agudo, tipo um AVC, ou é uma doença crônica, porque a minha está em desenvolvimento. Então a gente precisa ter muita tranquilidade, nós clínicos, para observar e ouvir o paciente, para poder pedir o exame certo e fazer o diagnóstico em tempo. No primeiro momento é um choque, é um impacto grande, mas aí você fala, peraí, o que eu faço com isso? Eu acho que todo mundo passa por momentos difíceis na vida e a diferença tá o que eu faço com aquilo que é trazido para mim. Eu não tenho como mudar minha ressonância magnética, eu não tenho como mudar esse diagnóstico, não é minha escolha, mas a minha escolha é como eu reajo diante disso. Então foi essa a minha postura e tem sido essa nos últimos 9 anos. Precisei esconder ali nos primeiros momentos porque tinha muito medo de assumir para as pessoas, porque a EM é conhecida pelo nome, as pessoas acham que é doença de velho, quando na verdade a esclerose múltipla ela comete, grande parte você é diagnosticado entre seus 20 e 40 anos. E por muita falta de informação eu também tinha esse preconceito. A esclerose, ela é uma coisa que a gente não tem que ficar pensando sobre o que vai ser o nosso dia de amanhã. Ela tá aí, eu tenho que aprender a conviver com ela e tentar viver da melhor forma possível. Tem artistas aí, jovens, meia idade, e que teve uma evolução rápida e depois um certo controle. Primeira coisa que eu diria é que limitações todos temos, de naturezas diferentes. Limitações emocionais, limitações financeiras, limitações físicas. Então a limitação faz parte da realidade. E aí eu volto a dizer, como é que eu lido com isso? Se eu tiver um olhar positivo sobre isso que me acomete, fica muito mais fácil. Não existe cura, existem tratamentos que vão fazer com que você possa lidar com isso de uma maneira mais fácil. Você tem que estar aberto a isso, você tem que estar disposto a querer melhorar. E não uma posição de vítima, não uma posição assim, e agora, o que eu faço com isso? Remissão eu não posso te garantir, olha, você vai ficar 100% sem sintoma, não, mas você pode se adaptar. A fisioterapia tá aí para te ajudar, o exercício físico tá aí para te ajudar, tem medicação para controlar, vai ter exacerbação? Vai precisar ficar internado? Algumas vezes vai precisar de remedinho na veia, mas a maioria a gente consegue manejando. É lógico que eu não queria o diagnóstico, obviamente a gente nunca espera por isso, mas se eu não tivesse tido o diagnóstico, talvez eu não descobrisse a real pessoa que eu era. Por ter sido um diagnóstico que eu tive muito nova, mudou completamente a pessoa que eu era antes e depois da EM. Nunca vai ser fácil, mas eu descobri uma outra Bárbara. Hoje eu penso um pouco diferente, eu tenho outras perspectivas de aproveitar mais o momento, de me estressar menos, de
talvez ver um pouco mais de graça na vida, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Tive a felicidade de conviver com muitas pessoas, aprender em cima disso. Acabamos fundando, idealizei uma associação lá na cidade em que eu vivia para aproximar pessoas. Então, aprendi mais sobre a patologia para dividir isso com as pessoas. E sou muito grata por isso. Eu acho que cresci demais com essas oportunidades que a vida me trouxe. Eu acho que eu tenho tido mais coragem para passar por esse tipo de coisa, porque dá um sentimento na gente de que tá fazendo sentido mesmo, sabe? A vida precisa marcar. E a transformação é isso, é viver as fases e mudar de cor, e mudar de cabelo, e mudar de corte.